No episódio de hoje do Politicast, uma entrevista com o vereador de Porto Alegre pelo Partido Novo, Felipe Camozzato. Durante a conversa, o vereador defendeu a volta às aulas na capital. Camozzato aborda também a questão da venda da Carris. Confere aí. E aí, vereador Felipe Camozzato, tudo bem? Como vai? Uma honra recebê-lo aqui no Politicast. Tudo bom, Ayrton? Prazer estar falando contigo aí, com toda a tua audiência. Vereador, a gente vai começar por Porto Alegre. A Prefeitura regulamentou a Lei da Liberdade Econômica, que tem como foco acabar com a burocracia para empreendimentos de baixo risco. O senhor é autor do projeto, com hoje vice-prefeito Ricardo Gomes, que na época era vereador da capital. A gente está em um cenário de pandemia em que muitos negócios quebraram. Pergunto se dá para mensurar os efeitos da lei nesse curto espaço de tempo ou ainda é necessário um período maior para uma avaliação mais precisa? Esse é um tema muito importante, especialmente quando a pandemia, acho que a pergunta é perfeita nesse sentido, né? A gente teve a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica agora, recentemente, poucas semanas atrás, 2 semanas atrás, pela Prefeitura. A lei tinha sido aprovada há mais de ano, tá? Mas ela não tinha sido regulamentada ainda pela Prefeitura. Alguns aspectos da lei só tinham iniciado o vigor, especialmente a Secretaria de Serviços, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade estava começando um projeto de digitalização dos seus processos, e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estava fazendo toda a migração do sistema para o eletrônico e digital, né? Então, hoje, a Sala do Empreendedor em Porto Alegre já consegue se valer de alguns aspectos da lei para permitir que o contato seja totalmente virtual, as pessoas não precisem mais se deslocar lá no centro para conseguir abrir sua empresa, para fazer uma consulta, né? Como também, agora, com a regulamentação efetiva de toda a lei, a Prefeitura está numa força-tarefa aí de conseguir capacitar, especialmente os servidores que atendem, né, o cidadão, a não mais cobrarem algumas coisas que antes eram, durante muitos anos, né, a lei. Seja, né, aquele comprovante de residência para confirmar que o endereço é aquele que o cidadão alega, seja aquela cópia autenticada do documento, né, o cidadão chega ali no balcão com a sua própria, portando o seu documento, né, com foto. Então, o servidor está diante dele e, mesmo assim, ele precisa de uma cópia autenticada de que o documento é mesmo do cidadão. Então, essas coisas que não fazem tanto sentido, agora não precisam mais ser necessárias. Além disso, os efeitos da lei, ainda a gente não consegue fazer um comparativo porque é muito recente a regulamentação. Eu imagino que em pouco tempo, tá, questão de 3, 4 meses, a gente já vai conseguir fazer comparativos interessantes sobre volume de licenciamento e tempo médio para conseguir fazer a obtenção do alvará. A ideia da Prefeitura é que Porto Alegre se torne a capital mais rápida do Brasil, tá? A partir dessa lei aprovada e do serviço de digitalização nessas duas pontas. Mas nós ainda não chegamos lá, esse é o plano. Tá? O que nós efetivamente teremos uma série de iniciativas de baixo risco, tá? Que são aquelas que não têm risco de incêndio, não têm risco sanitário, né? Então, o camarada ali de uma clínica daqui a pouco, né? Digamos, o cara que dá aula de yoga no espaço dele, uma clínica de fisioterapia, né? Massagem, ou mesmo algumas especialidades médicas simples que não produzem resíduo médico, né? Não precisem mais passar pela visita da vigilância, por inspeção, fica meses, né, naquela história de vai e vem, de reunião e de visita e inspeção, e depois a vistoria aponta que tem que melhorar o piso, melhorar a pintura, tem que estar na cor X, Y, Z e tudo mais. Então isso tudo seja eliminado e ele passe a autodeclarar que está de acordo com a lei e ele imediatamente ganha o seu alvará. E aí, na fiscalização da Prefeitura, se ele tiver mentido, aí sim ele é punido de maneira exemplar para coibir justamente o cara que age de má fé, né? O senhor não teme que a Prefeitura possa perder o controle? Não tememos, tá? Nem eu, nem o então vereador Ricardo Gomes e o então vereador Pablo Mendes Ribeiro, que são os 3 autores aí, o Ricardo hoje vice-prefeito e o Pablo hoje secretário de obras, né? Nós chegamos a fazer alguns estudos sobre aspectos da lei que funcionam já em outros lugares do mundo. Tá? Até o país, o Brasil, enquanto país, quando propôs a lei em âmbito federal de liberdade econômica, já trouxe muitos casos de países desenvolvidos, tá? Que são países que ocupam o topo dos índices de liberdade econômica e, por consequência, são países que têm renda per capita melhor, têm índice de qualidade de desenvolvimento humano melhor e tudo mais. E o que a gente viu foi o seguinte, tá? Hoje a prefeitura e o poder público, de modo geral, ele perde muito tempo com baixa efetividade de fiscalização.
Então, os fiscais vão lá e acabam fiscalizando o mesmo estabelecimento repetidas vezes, tá? Ou então vão em lugares sob denúncia e eles já não conseguem dar conta do volume de trabalho que tem. Então, é tudo meio que feito nas coxas, porque o volume de trabalho é muito grande. Ou então, se eles quiserem botar qualidade na fiscalização, acabam exigindo muito de alguém, tá, que está tá mais expoente e acaba tendo um tratamento desigual para aqueles que não chamam tanto atenção. Então, era muito comum empreendedores dizerem, pô, o meu restaurante já recebeu 5 visitas nesse ano e o fulaninho ali do pé sujo da outra quadra não recebeu nenhuma porque não tem nem o alvará em dia. Então, o cara que tinha o alvará em dia acabava punido porque ele tinha o alvará em dia e assim a fiscalização conseguia saber que ele estava ali e ia lá fiscalizar ele. Enfim, então esse tipo de coisa a gente viu que em países desenvolvidos funcionava muito bem e que, portanto, aqui no Brasil, tudo indica que a gente vai funcionar muito bem e vai ajudar a fiscalização a fazer seu trabalho. O senhor comentou na primeira resposta dizendo que são estabelecimentos com baixo risco, né, por cima, mais ou menos, né? O senhor pode exemplificar melhor esse tipo de estabelecimento que o senhor considera como baixo risco para a lei? Claro. O baixo risco é determinado por legislação já, ela aponta os critérios de baixo risco, tá? Então, menos de 200 metros quadrados, que não tenham mais de 1.000 litros ou quilogramas de gás liquefeito, né, GLP, que não manuseiem, não tenha risco de incêndio, não tenha produtos inflamáveis ali, ou seja, não lida com alguns tipos de gases ou produtos que tenham alto risco, seja de poluição, seja de inflamabilidade. Os próprios bombeiros colocam ali o que eles consideram de baixo risco também inflamável, né? Então tem que estar cadastrado com baixo risco sanitário, baixo risco de inflamabilidade, né, dos bombeiros, e respeitar esses limites de área, né? Então, se for um empreendimento maior, com uma metragem grande, que tiver aí algumas outras potencialidades de problemas com vizinhança e tudo mais, aí ele não consegue se enquadrar. Mas para em torno de 70% dos alvarás concedidos em Porto Alegre hoje se enquadram nesse aspecto de baixo risco. Então, para esses 70% de empreendedores hoje, eles vão passar de um momento onde eles precisam agendar a vistoria, fazer a entrega de documentos, anualmente atualizar isso, para um cenário onde eles podem resolver tudo digitalmente e sem precisar mais de vistoria, tá? E onde, a qualquer momento, eles são submetidos, poderiam ser submetidos por vistorias de fiscalização, digamos, né, por amostragem, tá, surpresa, e que se comprovarem que ele mentiu nas suas declarações, ele tem alvará cassado, ele paga multa, responde, inclusive judicialmente, por conta de falsidade, né, de declarações. Eu queria tocar num ponto que é muito polêmico aqui na capital, que é a questão da privatização da Carris. A proposta que prevê a venda da Carris foi apresentada também em abril pela Prefeitura. É um caminho sem volta a venda da empresa? Como é que o senhor analisa essa questão? A Prefeitura está em vias de montar esse projeto para a gente entender exatamente quais são os caminhos que ela vai decidir pela privatização. O prefeito Melo já fala que se não for possível a privatização, vai se caminhar para alguma extinção com venda de ativos, tá? Porque justamente a Carris ela tem aí um horizonte, né, de mais de 10 anos, prejuízos subsequentes que acabam sendo suportados por recursos do Tesouro Municipal. Então, nós, cidadãos, pagadores de impostos, a gente tem bancado a estrutura da Carris deficitária por pelo menos 10 anos, tá? No contexto do nosso transporte coletivo de Porto Alegre, a Carris tem sido uma das empresas, na verdade, a empresa que tem mais contribuído para o encarecimento da tarifa, inclusive por conta da sua operação ser mais cara e ser deficitária. E aí, eu até, é um ponto que particularmente é uma visão minha, tá, e do Novo a respeito, que uma estatal no Brasil, ela acaba sendo obrigatoriamente, por lei, a ser ineficiente. E eu falo bastante isso, né? Que independente de ter excelentes pessoas ali dentro, excelentes servidores, excelentes gestores, é impossível essas pessoas conseguirem dar tanta eficiência quanto um privado. Porque a lei que versa sobre as estatais, ela é tão engessada, tão burocrática, que ela não permite que o gestor consiga ter esse grau de eficiência. Por exemplo, na hora de contratar, ele precisa contratar por concurso. Na hora de comprar qualquer coisa, seja peça, seja comprar qualquer bem, objeto, enfim, ele precisa comprar por licitação.
né? Se tiver um funcionário ruim, ele não consegue demitir, né? Tem que fazer processo administrativo e é muito complicado de conseguir afastar pessoas que são ruins. Enquanto que no privado, você faz uma compra com rapidez, você contrata e demite, né? Com muito mais dinâmica. Então, assim, para o gestor de uma estatal é muito difícil conseguir colocar em pé de igualdade com o privado. Eu entendo que o caminho da privatização da Carris ele é natural, tá? Ou a sua extinção, porque eu não vejo como a Carris ser tão eficiente quanto as privadas e acho que, inclusive, o transporte coletivo em Porto Alegre não passa unicamente pela privatização da Carris. Não vai ser a privatização da Carris ou sua extinção que vai melhorar o transporte coletivo de Porto Alegre. Isso é uma ilusão, tá? Ele é parte da questão. Nós precisamos rever todo o edital e esses contratos que estão hoje postos aí para as empresas do setor. Então, eu queria ver qual é o modelo que o seu partido defende para o transporte público. O senhor falou que com a venda para a iniciativa privada, essa passagem poderia ficar mais barata, pelo que eu entendi. É a garantia de que vai ficar mais barato? Se a iniciativa privada visa o lucro, como é que vai equacionar essa questão? Qualidade e o valor da tarifa que seja acessível à população de Porto Alegre? Certo. Não é garantido, tá, que vai ficar mais barato, mas é muito provável. Inclusive, nos termos de uma eventual venda, a prefeitura pode construir uma alternativa contratual para que possa botar um caminho de valor. Mas a forma de responder isso, Ayrton, é relativamente simples, né? Uma vez que a Carris, por exemplo, ela tem que gerenciar diferentes marcas num estoque de peças, ou mesmo numa frota, o custo da Carris pelo quilômetro rodado ele é bastante superior ao de outras empresas privadas. Então, o fato do custo do quilômetro rodado da Carris ser mais alto, mesmo sendo uma estatal que não visa o lucro, já torna o processo todo mais oneroso e a passagem mais cara. O simples fato de você conseguir fazer a venda dessas peças, desses ativos, dessas frotas, né, e passar isso para terceiros, conseguir fazer com que o custo do quilômetro rodado se reduza, já permite que a passagem seja outra. Além disso, né, a gente tem o problema também já apontado pelo que a prefeitura, nessa gestão e gestões anteriores, né, já fizeram de problemas ou de corrupção, já deflagrados, inclusive, por operações, né, policiais, desvio de recurso ou mesmo mau uso de recurso na companhia, como também da questão de afastamento de funcionários ou mais funcionários do que deveria no quadro também, tá? A Carris ela tem mais motoristas do que precisaria, ela tem mais cobradores do que precisaria e ela tem também uma dificuldade de conseguir se desfazer de quadros que não mais lhe servem porque não são bons funcionários ou já cometeram atos ali, né, do ponto de vista da gestão, bastante questionáveis. Então, o fato de você não precisar mais ter esses quadros já também reduz folha salarial, reduz também o custo da passagem. Então, assim, é um desafio para o novo gestor da empresa, se houver um novo gestor da empresa, conseguir equalizar todas essas variáveis. Não é um desafio fácil, mas o fato é que é o caminho a seguir. Manter a Carris como ela está, aí sim nós teremos, inevitavelmente, a situação como ela está. Cada ano a passagem aumentando, ela contribuindo justamente para uma passagem mais cara e sendo a empresa que mais onera o cidadão, porque ela não só onera no preço da tarifa, como também onera na hora que a prefeitura tem que depositar ali 50, 60 milhões por ano, né, para fechar suas contas que estão no prejuízo. Eu queria falar sobre a questão da saúde pública no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, a gente está numa pandemia, né? O senhor e o seu partido são defensores do Estado mínimo, né? Durante a pandemia, o sistema de saúde pública, o SUS, é destaque no atendimento à população em geral. Como o senhor enxerga essa questão? Na visão do Partido Novo, a saúde tem que permanecer pública ou também ela poderia entrar num processo de privatização? A gente falando uma questão mais macra aí da saúde no Brasil. Uhum. Esse lance do Estado mínimo é curioso, Ayrton. Eu costumo brincar assim, que todo mundo tem a sua ideia do que é o Estado mínimo, né? Então, para mim, Estado mínimo é uma certa estrutura onde não tem estatais, tem poucas secretarias, poucos ministérios e tudo mais. E aí eu brinco que, para Dilma, provavelmente a Dilma também tem uma lógica de Estado mínimo na cabeça dela, que tem ali, né, 500 estatais, X ministérios, né, muito maior do que o mínimo para ela. Né, até o conceito de Estado mínimo é subjetivo, então acaba mudando sobre a pessoa. No Novo, a gente tem um entendimento que é o seguinte,
O Estado ele precisa ser simples, eficiente e contemplar o cidadão naquilo que é fundamental para ele, que é saúde, educação e segurança. Todo o resto, que não é saúde, educação e segurança, não deve ser fruto de prioridade do recurso estatal e da atenção do gestor público, tá? Porque ele justamente desvirtua o foco naquilo que é essencial. Então, o Estado ele ser detentor de uma empresa de transporte coletivo, de uma estatal de correios, petrolífera, né? Ou então querer se imiscuir em áreas que não são daqui a pouco a sua área de maior conhecimento, né? Como inovação, tecnologia, enfim, faz com que o Estado ele perca seu foco naquilo que é essencial, que é saúde, educação e segurança. Sobre o SUS em específico, né, eu acho que é importante reconhecer, né, o Brasil ele tem um sistema universal que realmente, né, consegue, especialmente agora na campanha de vacinação, nós estamos vendo como o ritmo de vacinação brasileiro ele é espetacular, né? A gente tem uma pulverização de atendimento incrível, né? Aí num nível que compete com os países mais desenvolvidos do mundo, em termos de capilaridade e velocidade. O Brasil é um país continental, então é um grande desafio já para a saúde pública conseguir estar em todos os lugares, mas a gente entende que saúde pública não necessariamente significa saúde estatal, que o acesso à saúde ele pode ser público, tá? Ele pode ser para todos, pode estar em todo canto, mas a prefeitura, o governo do estado, o governo federal não precisa necessariamente ser o contratante do médico, do enfermeiro, ou ser dono do hospital ou do posto de saúde. Né? Que na medida que a própria modernização da gestão pública avança e a transparência dos contratos e a modernização dos contratos avança, você consegue fazer muitas vezes contratualizações com o setor privado que permitem que o público ganhe com um serviço melhor, o público, né, o cidadão ganhe com um serviço melhor, a gestão pública ganhe com um custo menor e, ao mesmo tempo, o privado consiga participar de uma forma onde ele entenda claramente o que ele precisa fazer e onde ele vai atuar, e se ele não entregar, ele vai ter seu contrato rescindido e vai pagar pelas penalidades. Então, nós ainda estamos muito incipientes nesses contratos, tá? No Brasil, é um experimento relativamente novo para o país, mas que já tem dado muito bons frutos, tá? Para Porto Alegre aqui, a gente tem um universo de contratualizações na saúde bastante extenso, tá? E que funciona muito bem em diversos casos, e que tivemos casos pontuais já de problemas, onde você rescinde com a empresa, troca a equipe e você passa a fazer um novo contrato. E nessa questão, isso não poderia facilitar a corrupção no setor da saúde, essa mistura entre público e privado num setor tão forte como é a saúde no Brasil? Porque a gente tem vários casos aí, né, de terceirizações na saúde que deram problemas, né? Claro, esse é um tema muito importante. Inclusive, a gente teve corrupção aqui em Canoas, né, com contratualizações de saúde. Então, assim, é óbvio que você contratualizar com privados não significa estar imune à corrupção. Aliás, o setor público já tem corrupção pra caramba, né? A gente vê corrupção no setor público, a gente vê fraude de licitação, a gente vê agentes políticos ou servidores imiscuídos, às vezes, em escândalos e que a polícia vai, intervém. Então, assim, tanto público quanto privado vão ter os casos de corrupção, tá? A diferença que eu vejo é o seguinte, como você consegue tratar esses casos e fazer o encaminhamento para a solução. Enquanto que um parceiro privado, tá, você consegue rescindir o contrato, fazer ele responder, ele fazer cumprir a indenização, e ele vai ser investigado e depois, né, ter o encaminhamento pela justiça e pela polícia, no público você fica muito mais amarrado. Porque às vezes é um servidor público que você não consegue demitir, aí ele responde por um processo administrativo, que é muito difícil de acarretar uma demissão, você tem que trocar ele de setor, aí daqui a pouco é um indicado partidário, ou um quadro político, aí já vem o partido em sua defesa, aí tem os conluios e tudo mais. Então, assim, o que a gente vê é que quanto mais a gente consegue repassar do público para o privado e contratualizar, menos a gente fica suscetível à corrupção, tá? E isso quem está falando não é eu, isso são os índices internacionais de corrupção, mostram que quanto mais o Estado avança, sendo dono desses processos, sendo dono das estruturas e tendo uma participação em ingerência política, especialmente nesses processos, mais corrupção acaba se revelando. E quanto menos ele se imiscui, né? Quanto menor é o Estado, menor é a corrupção. Isso não significa você debelar por completo, mas sim você reduzir as chances e conseguir combater os casos específicos.
é preciso sim que a gente prenda todo mundo, né, que incorre em atos de corrupção e que deu exemplo, justamente esse caso de Canoas é um caso emblemático e que ficou inclusive, serviu inclusive de exemplo para modernizar vários contratos da gestão pública em outros locais, até Porto Alegre. Porto Alegre. Até Porto Alegre teve uma série de ajustes contratuais para evitar o que aconteceu em Canoas. Né? E a seleção das empresas também é muito importante. Porto Alegre teve o caso do Instituto Solos, né, que prestava serviço para a prefeitura. O senhor se lembra desse caso, né? Uhum. Então, esses casos todos, eles têm que gerar esse aprendizado para que os contratos sejam melhores, essas empresas sejam excluídas do processo de contratualização, né? Os sócios paguem por isso, indenizem o poder público por isso, mas, de novo, né? A gente consegue, em contratualizações, manter uma relação para que o que interessa, no final das contas, é que o usuário ele tenha o serviço, né? Ele consiga ter acesso, o serviço seja de qualidade, né? Para a prefeitura interessa que seja feito esse serviço a um baixo custo, e que essa relação ela perdure. Então, no caso de você ver que tem um agente de má fé e que está fazendo justamente, incorrendo nesses casos, tem que ser eliminado do processo, né? Tem que fazer com que efetivamente ele pague por isso e ele seja excluído de futuros processos. E os contratos possam prever essas situações para blindar o poder público dos danos e também conseguir fazer a devida responsabilização das partes. E como é que então seria o modelo de SUS do Partido Novo? Assim? O Partido Novo assume o poder, assume a presidência da República nesse sistema atual. Como é que se dá esse processo aí de incluir a iniciativa privada? É por parceria público-privada, privatizar parte dos hospitais? Como é que seria esse modelo? Eu acredito, Ayrton, que não existe nada de factível se a gente pensar em ruptura, tá? Eu acho que não tem que ser radical nesse sentido, tá? Embora eu possa ter um conceito teórico daquilo que eu considero ideal, eu acho que é impraticável você simplesmente assumir o poder e vira uma chave e privatiza tudo e demite servidores e tudo mais. Eu acho que isso não existe, tá? É um cenário totalmente impraticável e seria ruim para as pessoas, inclusive, tá? Então eu acredito justamente no modelo de transição, onde você vai aos poucos, né, contratualizando alguns serviços, você vai contando com a expertise do servidor e com a parceria do servidor para que ele ajude a fazer essa transição, ele faça parte disso, inclusive, porque, querendo ou não, o agente público de saúde ele tem conhecimento, tem experiência, ele consegue ser, muitas vezes, o principal viabilizador desses processos para que eles ocorram, né? A gente já viu no Brasil, até engraçado isso, né? Às vezes fica muito restrito, assim, o Novo defende a privatização, os liberais defendem as parcerias público-privadas. Mas a gente viu, por exemplo, na Bahia, o PT fazendo o PPP de hospital. Né? Então, assim, isso já é uma realidade do país hoje. E quando a gente olha para os modelos de países desenvolvidos, né, mesmo nos países nórdicos, que são referência, por exemplo, em saúde universal, gratuita e por aí vai, você tem contratualizações de PPPs nessa área, onde você, independente do partido, você justamente traz um parceiro privado para administrar ou ser dono daquilo ali, e você faz algumas garantias contratuais de atendimento. Olha, a gente vai te conceder a administração hospitalar por 20, 30 anos, em contrapartida você tem que atender esse nível de qualidade de atendimento, ter tantos atendimentos por mês, né, nas diversas especialidades, você tem que estar com a equipe disponível assim assado, essas aqui são as regras mínimas que a gente delimita. Em caso de não cumprimento das regras contratuais, você indeniza o poder público nessas quantias, nesses valores, ou faz indenização em serviços prestados adicionais, e assim vai indo, né? Hoje em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem hospitais de referência que são SUS e que são privados, tá? Tem administração privada. Por exemplo, o Hospital da Restinga, né? É um hospital que tem administração de um hospital privado ali e que tem tido um excelente nível de atendimento e de serviço e que a prefeitura consegue, com um parceiro privado, entregar isso para o cidadão. Então, a gente tem que deixar um pouco de lado esse preconceito de se é estatal ou se não é estatal e ver o que efetivamente entrega melhor qualidade para o cidadão, né? Eu queria tocar num tema que foi assunto de um debate também acalorado aqui no Rio Grande do Sul, que é a questão da volta às aulas. Qual é a sua avaliação? A gente estava preparado para voltar às aulas, especificamente em Porto Alegre. Como é que o senhor analisa essa questão? Eu acho assim, o Brasil ele demorou muito para voltar às aulas, tá? Então, a gente viu que no resto do mundo, tá? Quando a gente compara no cenário internacional, o Brasil foi um dos últimos países a ter retomada das aulas. No mundo desenvolvido, foram basicamente 1 a 2 meses de paralisação das aulas e aí já se retomou, tá? Porque se percebeu rapidamente, através de estudos, a gente gosta muito do embasamento científico, né? Então, estudos científicos comprovaram
o baixo risco para as crianças, professores, e quais eram os protocolos indicados para isso, para poderem seguir as aulas. Tá? E elas seguiram. E efetivamente não se viu um descontrole, nem contaminação e risco para os alunos e tudo mais por conta disso. O que a gente viu, pelo contrário, é que não retornar às aulas causava danos permanentes, praticamente irreversíveis no desenvolvimento das crianças, no aprendizado e, inclusive, comprometendo uma pequena faixa da geração que virá. Né? Então, assim, é muito perigoso o que nós fizemos. A gente ainda não consegue medir o resultado disso, mediremos isso né, no futuro, aí, nos próximos anos, né? Quais são os efeitos desse longo período sem aulas, mas o fato é que, assim, não era nada tão complexo assim que o Brasil não pudesse ser retomado. Eu acho que a gente sofreu muito de um debate caloroso ideológico e também corporativista de sindicatos que não queriam regressar às aulas, que queriam se manter em casa recebendo salário em dia, tá? E a gente sabe que tem muito professor que gostaria sim de voltar da aula, que queria sim retomar essas atividades, que tem sim o receio de se contaminar, de eventualmente, né, estar sob risco e que pedia o cumprimento dos protocolos, que pedia prioridade na vacinação. Aliás, acho uma coisa bem doida, né? O Brasil ter demorado tanto para conseguir atender uma prioridade de professores, por exemplo, tá? Isso é uma coisa que nós defendemos, que os professores pudessem ser priorizados na vacinação, embora no resto do mundo não houve uma condicionante de que só voltaram às aulas quando tivesse vacinação. Aliás, nem existia vacina quando países desenvolvidos voltaram às suas aulas. Por quê? Porque sabiam, através de estudos científicos publicados por diversas partes, de que o risco oferecido era baixo em comparação ao benefício vislumbrado. Então, resolveram voltar às aulas. E como é que o senhor avalia esse novo modelo de distanciamento controlado promovido pelo governo do estado? A FAMURS é crítica a esse novo modelo e o prefeito Sebastião Melo também viu com desconfiança. E o senhor, qual é a sua avaliação? Eu acho que, independente da visão da FAMURS e do prefeito Melo, tá? Eu acho que ambos conseguem reconhecer que houve um avanço. Tá? O modelo anterior era um modelo matemático que estava sofrendo muitos questionamentos, tá? Que ele era bastante engessado e que, mais recentemente, ali em fevereiro, quando teve a ideia dos gatilhos, ele acabou deixando o modelo praticamente impossível de retomada das aulas, né? Porque na operação matemática construída não se viabilizava, a não ser uma queda muito brusca de casos e até mesmo de disponibilização de leitos que efetivamente não ficavam disponíveis porque são caros de se manter, então eles iam sendo desativados na medida que dava segurança para isso. Então a gente não via a perspectiva de retomada das aulas, por exemplo, por conta do modelo anterior, e era uma perspectiva muito ruim de retomada das atividades por conta dessa matemática feita. Então, esse novo modelo eu enxergo com bons olhos, tá? Eu acho que ele é muito mais equilibrado, muito mais razoável. Nós já estamos há mais de ano em pandemia, então, diferentemente de março de 2020, quando tudo era muito novo, ninguém sabia efetivamente quais eram as consequências ou como as coisas funcionavam, agora em 2021, ainda em maio de 2021, a gente tem diversos estudos publicados com os mais diferentes graus de profundidade sobre boas práticas, protocolos para os diferentes tipos de setores, né, para os diferentes tipos de atividades econômicas, e também a resposta que se dá, inclusive, para as diferentes vacinas aplicadas em períodos de aplicação na população. Então, hoje nós estamos num cenário onde a gente tem muito mais informação disponível para tomada de decisão. Nós não precisamos mais ficar reféns de uma fórmula matemática que estava sofrendo contínuos questionamentos semana após semana. Então, eu acho que foi um acerto do governo do estado migrar para esse novo modelo e cabe agora, especialmente aos gestores municipais, chamar para si a responsabilidade dessa maior autonomia que lhes foi concedida. Né? E acredito que a Prefeitura de Porto Alegre vai caminhar nesse sentido. Hoje pela manhã teve reunião da Prefeitura com vereadores a respeito do decreto que deve ser publicado ainda hoje para a cidade, tá? Com regras muito mais flexíveis também sobre o funcionamento, e que esses sistemas de alertas que foram colocados pelo governo do estado, eu entendo que são muito mais produtivos e até mais responsáveis. Pelo seguinte, uma vez que o governo do estado e sua cúpula de acompanhamento da pandemia emite um alerta para uma prefeitura de que seus indicadores estão começando a piorar e o prefeito não toma responsabilidade sobre aquilo, ele irá responder por isso. Né? Ele estará sob total intervenção, inclusive, do Poder Judiciário, no caso de um descontrole. Então, acho que essa liberdade com responsabilidade é fundamental numa democracia.
Qual o efeito que deve gerar esse novo modelo de distanciamento controlado na população? Porque a responsabilidade está toda na mão dos municípios, como ressalvou a FAMURS, né? Eu acho que também cabe a cada cidadão aí ter a sua dose de responsabilidade e compromisso de entender de que nós não saímos da pandemia ainda. Nós ainda estamos num processo, né, de vacinação da população. Graças a Deus, né, em Porto Alegre, nós já estamos superando toda a marca aí de vacinação de primeira dose dos grupos de risco, já estamos caminhando para a segunda dose dos grupos de risco. Cada vez mais vão chegando vacinas, né, a depender também das relações, especialmente internacionais, do governo federal, que não tem ajudado muito nessa questão. Poderíamos ter aí um contingente maior de vacinas se não fossem aí essas relações que foram prejudicadas mais recentemente, né, com o recebimento das IFAs, aí, especialmente da China, mas em todo caso a coisa está avançando, nós estamos virando a página, mas não passou, não acabou a pandemia. Então é preciso consciência do cidadão e é preciso também a responsabilidade da prefeitura em sinalizar isso para os empreendedores e para a sociedade e conseguir manter um compromisso de fiscalização e vigilância dos descumprimentos dos protocolos e das regras postas e também de uma campanha de informação para manter o alerta de que nós não estamos não passou a pandemia, nós não estamos com tudo de volta à normalidade. Né? Para finalizar, vereador, para a próxima metade do ano, né, o que deve ser a pauta prioritária na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Nós estamos enfrentando agora a reforma da Previdência, né, que deve ser votada aí nas próximas semanas, e entendo que, se não nesse primeiro semestre, no segundo semestre nós estaremos aí não só em cima do projeto do plano diretor do centro, tá, que é um grande debate, que é uma prioridade para o prefeito Melo, como também já está se falando bastante num plano diretor para o quarto distrito de Porto Alegre. Então, em termos urbanísticos, e de organização da cidade, estamos falando sobre esses projetos de plano diretor específico para essas regiões. No mais, nós teremos aí pela frente ainda uma questão de reorganização do transporte coletivo, que não está apaziguado ainda, né, não está pacificado ainda, e é um tema bastante complexo. Imagino que vai tomar ainda esse ano para se resolver ou se encaminhar. Temos aí algumas políticas prometidas em campanha que devem vir como projeto para a Câmara, como, por exemplo, a revisão do aumento do IPTU, né, e também o projeto de refis, de refinanciamento, de recuperação, né, fiscal de Porto Alegre. A gente teve um período de pandemia onde muita gente se tornou inadimplente e que a Prefeitura quer buscar retomar esses pagamentos, esses valores e colocar as contas em ordem também. Então, assim, são alguns dos desafios que nós teremos, tá? E enquanto Câmara de Vereadores, teremos também o saldo de fiscalização do período de pandemia, né, do uso do recurso público, da aplicação desses recursos e, efetivamente, né, do controle, não só da campanha de vacinação, como também de como está esse período agora, passada a pandemia, de retomada econômica de atividade da nossa capital. Eu queria agradecer a presença virtual do vereador Felipe Camozzato, pelo Partido Novo de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença. Imagina, a honra é minha, obrigado pelo convite, um prazer falar contigo e com todos os ouvintes. Fico à disposição, quem quiser perguntar qualquer coisa, estou à disposição lá nas redes sociais, qualquer um dos canais, e quando quiseres, estamos aí. Um abraço. O Politicast de hoje fica por aqui. A gente ouviu o vereador pelo Partido Novo em Porto Alegre, Felipe Camozzato. Um grande abraço, até o próximo episódio.